Ano novo começando e você aí talvez já esteja se questionando quais são os melhores investimentos para 2023. Então no vídeo de hoje eu vou te dar aí um overview geral do que é esperado para o próximo ano em termos de investimento e quais podem ser aqueles que vão se adequar melhor à sua carteira. Então vamos lá comigo! E aí pessoal, tudo riqueza? Eu sou Mirela Biasotto, planejadora e consultora de valores mobiliários e vim ajudar você a poupar mais, ganhar mais e investir melhor. Se você curte esse tipo de assunto, não se esquece, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. Aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo aí que você conhece, para que eles também saibam a melhor forma de investir em 2023. Então vamos lá comigo que tem muita coisa hoje para a gente discutir e para passar de informação para vocês. Bom, então vamos começar aí por um overview da economia para a gente ver quais são as perspectivas para o próximo ano. Então, no 2023 deve ser fortemente aí pautado pelo tema política, afinal de contas temos um novo presidente eleito e várias cadeiras também do legislativo devem sofrer alteração, que deve impactar aí também na parte dos investimentos, tá? O final de 2022 agora já foi marcado por essa pauta política e com as eleições e marcado principalmente por essa bipolaridade entre os dois candidatos e no início de 2023 deve ter essa acomodação do novo governo, o que esperar, as políticas que vão ser feitas nesse novo governo e como isso deve impactar na economia. A gente já está vendo este impacto neste momento agora. As bolsas aí estão bastante oriçadas, principalmente com a divulgação dos novos nomes para o governo e deve continuar pelo menos aí no primeiro semestre com essa acomodação para a economia, com os investimentos ainda sofrendo bastante volatilidade. E falando em economia, um tema que também deve estar bastante presente em 2023 é a inflação. A gente ainda vê níveis bastante elevados, não só aqui no Brasil, mas de forma global. Aí os Estados Unidos ainda também estão sofrendo bastante com a inflação. Também ainda temos nesse cenário a guerra na Ucrânia, que também vem pressionando os preços. E apesar de ter dado uma desacelerada aqui no Brasil, nesse segundo semestre de 2022, devemos ficar de olho na inflação o ano que vem para ver se ela vai continuar se desacelerando ou se ela vai voltar a crescer. Então, vai continuar sendo um tema que vai estar bastante em voga, que devemos prestar bastante atenção porque ele também influencia diretamente seus investimentos. Nesse sentido, aí, tentando controlar a inflação, a gente vê o movimento das taxas de juros elevadas, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Então, essa elevação da taxa de juros tem a intenção de tentar controlar a inflação, controlar o consumo, e aqui em 2023 nós vemos que a taxa Selic também deverá continuar alta, porém num patamar esperado inferior ao desse ano, né? Esse ano estamos terminando o ano com a Selic em 13,75 e o ano que vem ela é esperado para ficar em torno de 11%. Então, uma ligeira queda, e é esperado que à medida que a inflação for se desacelerando, que ela for caindo, que também a taxa de juros também acompanhe essa queda. Por fim, vale lembrar que 2022 foi marcado aí por um finzinho, vamos dizer assim, da pandemia, onde teve um retorno às atividades presenciais, uma aceleração ali temporária da economia, porém ainda estamos num cenário de recessão econômica, não só aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo, também influenciados não só pela pandemia, mas também pela guerra na Ucrânia. Então vale ficar de olho também neste tema. Agora, passado esse overview, aí, vamos falar especificamente dos investimentos. Bom, a renda fixa continua sendo atrativa para 2023, principalmente considerando que as taxas de juros ainda continuam em patamares bem elevados, tá? Apesar de ter uma expectativa de queda, ele ainda continua num patamar bem expressivo, então é interessante para você fixar, principalmente em títulos pré-fixados, os títulos aqueles que você quer com vencimento a médio e longo prazo. Você pode garantir que esse investimento vai ficar numa
rentabilidade elevada daqui para os próximos 2, 3 anos, dependendo da disponibilidade que você tenha para deixar esse dinheiro guardado. Uma boa opção também para esses títulos de maior prazo é você indexar a inflação. Com títulos indexados à inflação também estão bem atrativos para você colocar ali no longo prazo. Já para títulos de curto prazo, o ideal é que você invista em títulos atrelados ao CDI, porque esses estão mais atraentes agora, principalmente porque as taxas Selic ainda está em 13,75, a tendência é que comece a baixar, mas daqui que comece a baixar já vai ter passado ali mais ou menos uns 6 meses, 1 ano, e já daí vira investimento de médio a longo prazo. Então, se você quer investir no curto prazo, investimentos atrelados ao CDB são os mais recomendados para você. Esse momento da renda fixa com taxa de juros elevados, você pode aproveitar para proteger o seu patrimônio e garantir uma alta rentabilidade ali no médio e longo prazo. Então, mesmo que você tenha um perfil mais arrojado, é interessante você ter uma boa parcela dos seus investimentos atrelados à renda fixa por conta da alta atratividade das taxas nesse momento. Agora, se você tem um perfil mais arrojado, quer buscar rentabilidades ainda maiores, pode ser uma boa oportunidade de você também caçar descontos na bolsa. Como estamos presenciando uma altíssima volatilidade nesse exato momento, pode ser que você encontre boas oportunidades para investir no médio e longo prazo. Como eu sempre falo aqui no canal, é importante você sempre estudar as empresas que você quer investir. Se essa empresa realmente está dando lucro, se ela tem um potencial de crescimento no longo prazo, porque, afinal de contas, a intenção é que você se torne sócio dessas empresas por muito tempo. E nada de ficar fazendo day trade, operando aí com compra e venda, porque isso aí normalmente dá errado e você termina perdendo dinheiro. Bom, para você saber qual percentual que você vai deixar na sua carteira de renda fixa, de produtos de renda variável, etc., é imprescindível você saber, primeiro de tudo, o seu perfil de investidor. Analisar e saber se você está mais propenso ao risco ou não. E também saber quanto tempo você vai precisar acessar aquele recurso. Você vai precisar ele no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Defina quais são os seus objetivos e metas aí para 2023. Aproveita que você já está fazendo a sua listinha de metas para o próximo ano. Também coloca isso para os seus investimentos, para você saber, ok, tenho uma viagem para fazer, vou trocar de carro, quero comprar uma casa, a casa é um projeto de maior longo prazo. Então já lista aí quais são os seus objetivos, não só para o próximo ano, mas para os seguintes também, para que você possa pautar aí os seus investimentos de acordo com os vencimentos que você precisa. Um ponto também para ficar atento, como eu falei inicialmente, é a alta taxa de juros lá nos Estados Unidos. A gente sabe que tradicionalmente eles têm uma taxa de juros mais baixa e isso normalmente faz com que esses investidores lá de fora venham para mercados mais arriscados, como aqui no Brasil, para buscar rentabilidades maiores. Porém, com a alta taxa de juros lá fora, isso pode inibir alguns investidores de se arriscar em outros mercados e fazer com que eles fiquem lá fora mesmo, fazendo assim com que eles retirem os investimentos aqui do nosso país. Então, vale a pena você também ficar bem de olho nessa taxa de juros lá fora, porque ela impacta diretamente nos investimentos aqui no Brasil. Mas não é porque a taxa de juros está alta e que a renda fixa está atrativa que você vai pegar todos os seus ovos e colocar na cestinha da renda fixa. Muito pelo contrário, isso é um erro que muitos investidores cometem. O ideal é que você diversifique, coloque um pouquinho em pré-fixado, um pouquinho pós-fixada, um pouquinho atrelado à inflação e também, por que não, investir em renda variável. Mesmo que você tenha um perfil mais conservador, você pode sim investir em renda variável, desde que num percentual compatível com o seu apetite a risco, tá? Então, se você tem dificuldade aí para montar essa carteira de investimentos, que é um auxílio para poder ter a melhor carteira de investimentos adequada ao seu perfil, aos seus investimentos, entra lá em contato com a gente no investme.com.br que eu posso te ajudar a montar uma carteira personalizada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha aqui para mim. Não se esquece, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. E eu vou deixar aqui do ladinho mais alguns vídeos para você continuar assistindo e continuar aprendendo. Nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!